Minha saudação especial a você que acompanha meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, endereço geral Paulo, você pode escrever Paulo Roberto Maciel 7919. Web Jornal do Paulo Maciel, edição de 21 de setembro de 2023, quinta-feira, dia 21 de setembro. A fase da Lua, que começou no dia 14, é nova. Estão se passando 264 dias do ano, faltam 101 dias para terminar 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, vivencia a 24ª semana do Tempo Comum. Comemoram-se os santos de devoção principais: Maura de Troves, Ifigênia e São Mateus, apóstolo e evangelista. No dia 21 de setembro, temos aqui essas datas festivas: Dia do Adolescente, Dia Mundial da Gratidão, Dia da Árvore, Dia do Fazendeiro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, Dia Mundial do Mal de Alzheimer, Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer, Dia Internacional da Paz das Nações Unidas. E é também dia do tio e dia da tia. É o dia dos tios, né? Vamos agora a cotações do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. Fechamento dos negócios, dia 19 de setembro. A saca de 60 quilos do produto em grão no atacado. Café Arábica bebida dura, R$ 793. Arábica bebida Rio, 725. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 622. No mercado financeiro, no mesmo dia 19, o dólar fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 4,87. Já a Bolsa de Valores B3, ou Ibovespa, fechou em baixa de 0,37% a 117.845 pontos. Temos aqui loteria de números, Mega Sena tem sorteio nesta quinta, é isso? O próximo concurso da Mega Sena, o número 2635, ocorre nesta quinta-feira. Dia 20, né? Espera aí, corre nesta quinta-feira, deixa eu ver aqui, é dia 21, eu estou confuso aqui com a questão de datas. Então vamos lá, vamos confirmar para vocês. Próximo concurso da Mega Sena ocorre nesta quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. É isso mesmo? Estou confirmando para não ter problema, né, de comunicação. A estimativa de prêmio é de 35 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio em qualquer lotérica do país no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo, né? Após um aumento aí de mais de 10%, no dia 30 de abril de 2023. Neste ano também colocaram mais um dia de sorteio para o brasileiro gastar mais em apostas. Sorteio na terça, aí agora colocaram... era quarta e sábado, né? Colocaram terça, quinta e sábado agora. Então, quem gosta de aposta, certamente que vai despender mais recursos. Os prêmios são sorteados normalmente após as 20 horas. Olha, no último concurso, 2634, realizado na terça-feira, dia 19 de setembro, em São Paulo, não houve acertador das 6 dezenas. Os números sorteados foram 08, 27, 28, 32, 48 e 56. A quina teve 34 ganhadores e cada um tem direito a mais de R$ 57 mil. Os 3.001 acertadores da quadra podem buscar R$ 928.
A arrecadação foi superior a 33.830.000 reais. Então, um novo concurso, nesta quinta, tem estimativa de prêmio de 35 milhões de reais. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino. Porque temos aqui os melhores classificados até a 23ª rodada e um pouquinho da 24ª. Porque a 24ª rodada ainda está sendo realizada até sexta-feira, até essa quinta, né? Até essa quinta-feira, dia 21. Aí nós vamos atualizar depois. Até a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera a competição, 51 pontos. O Palmeiras é o segundo com 44 pontos. Aí teve um jogo da 24ª rodada em que o Red Bull Bragantino venceu por 2-0 o América Mineiro, no dia 19 de setembro, pela 24ª rodada. Então, o Bragantino passou a ocupar a terceira posição com 42 pontos. E o Grêmio, quarta posição com 40 pontos. Vamos falar de missa agora. Espiritualidade é muito importante. Na Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nesta quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 19 horas, tem celebração eucarística, que é o sinônimo de missa, presidido pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral. No mesmo horário, 19 horas, haverá reunião de coordenação de pastoral na secretaria. Está acontecendo também eventos da Semana Teológica no auditório Bento XVI do edifício São João Paulo II. Participe! Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o SINE, de Colatina, divulga em painel
ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem.
só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Minha saudação a você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. Tem também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. 10 milhas Garoto 2023, hein? Atenção, corredores! Neste domingo, 24 de setembro de 2023, Vitória, capital do Espírito Santo, receberá a 32ª edição das 10 milhas Garoto, a tradicional corrida capixaba. A largada será em Vitória e terminará em Vila Velha, cidade vizinha. Agora, antes, no sábado, 23 de setembro, acontecerá a 20ª Corrida Garotada para os pequenos corredores. Então, tem duas maratonas aí, duas corridas, né, da garotada neste sábado, dia 23. Indústria mantém-se em alerta sobre gripe aviária no Brasil. Olha, a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, informou que a indústria de aves se mantém em alerta contra a gripe aviária a fim de evitar a infecção de plantéis comerciais. O comunicado foi feito depois da identificação de um novo caso em aves de criação doméstica no município de Bonito, estado do Mato Grosso do Sul. De acordo com o Ministério da Agricultura, é o primeiro foco no território sul-mato-grossense e terceiro em plantéis de fundo de quintal. Até o momento, o Brasil contabiliza 105 casos da doença, sendo 102 em aves silvestres. A avicultura industrial do Brasil segue sem qualquer registro da enfermidade. O país mantém, assim, o seu status de livre, de influenza aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, diz o comunicado. Então o Brasil está livre, né, desse problema, mas vem acontecendo casos em aves silvestres e tem alguns também em aves domésticas. Cidade Saúde completa 132 anos. O município de Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo, festejou 132 anos de história político-administrativa em 19 de setembro de 2023. Conta-se que várias personalidades famosas no Brasil ajudaram a divulgar o nome da cidade para o mundo. Entre elas, disse que o saudoso jogador de futebol Garrincha esteve uma vez na praia de Areia Preta e se sentiu revigorado, por isso passou a falar para os outros sobre o balneário guarapariense, aumentando as visitas e possibilitando o título de cidade-saúde. O local é destino de milhões de turistas, entre eles os procedentes de Minas Gerais. Autoridades locais informam que 4 milhões de pessoas fazem visitas anualmente ao balneário. Muitas dessas pessoas ficam de vez, ou seja, passam a morar. Olha, há 54 praias no aprazível território capixaba. Vamos falar ainda do temporal com ventos de 100 km por hora em Colatina, que aumentou a demanda por telhas no município. Atenção aí, tem repercussão ainda.
A Defesa Civil Municipal de Colatina, órgão da Prefeitura, informou que, após as fortes chuvas e rajadas de vento do dia 15 de setembro, o município registrou interdição de 9 imóveis, totalizando 26 pessoas desalojadas. Devido à situação das 9 famílias, 5 foram encaminhadas para um hotel, 3 foram orientadas a se abrigar na casa de parentes e uma foi encaminhada para aluguel social. O bairro mais atingido foi São Silvano, na zona norte da cidade, onde as equipes fizeram um atendimento imediato. Muitas lojas de material de construção tiveram muita procura por telhas, principalmente de amianto, e os estoques zeraram. Foram feitos novos pedidos aos fornecedores e a expectativa era de chegada dos produtos nos últimos dias. Foi registrado no intervalo de apenas 15 minutos o acumulado de chuva de 15 milímetros com ventos de 100 km por hora em Colatina, no dia da tragédia. Em casos de emergência, no caso de temporal, de vendaval, como esse que aconteceu, os munícipes podem acionar a Defesa Civil Municipal. O telefone é 0 operadora 27 998830305. E tem o telefone do Corpo de Bombeiros 193. Então vamos esperar que o estoque de telhas tenha sido regularizado nas lojas de materiais de construção colatinenses. Futebol! São Paulinos e rubro-negros decidem Copa do Brasil neste domingo. Olha, o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil ocorrerá neste domingo, 24 de setembro de 2023, às 16 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo, capital. O São Paulo Futebol Clube venceu o Flamengo no jogo de ida, no dia 17, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, capital fluminense. O score foi de 1-0, gol de Jonathan Caleri. A renda foi a maior dos confrontos do futebol brasileiro. R$ 26.343.300, com 60.390 pagantes. Doença de bactéria da água do mar. Olha, uma notícia interessante. Uma bactéria da água do mar tem provocado uma doença silenciosa nos Estados Unidos. A vítima letal mais recente é um brasileiro de Orlando, que faleceu 5 dias após a internação hospitalar. Uma modelo americana não morreu, mas sofreu a amputação de um dos membros inferiores após mergulhar no mar e ver a bactéria entrar pelo seu corpo. Ferimentos e pequenos cortes permitem a entrada do micróbio. O maior perigo é a septicemia, quando a doença se espalha pelo físico. A água salobra, que é a mistura de água doce com água salgada, também pode ser o habitat do micro-organismo. Problemas no trânsito brasileiro afetam o trabalho, você sabia? Gente. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, tornou público uma pesquisa demonstrando que 32% dos brasileiros que vivem nas grandes cidades já recusaram uma oferta de emprego devido aos problemas que teriam que enfrentar no trânsito a fim de chegar ao local de serviço. Conforme os dados, 8% dos brasileiros passam mais de 3 horas diariamente em trânsito com lentidão e 10% trocaram de emprego por causa das dificuldades nas vias urbanas para chegar ao trabalho. Eu também já tive esse problema quando morava no Rio de Janeiro. Olha, eu saía de São Gonçalo, gastava umas 3 ou 4 horas para chegar ao local de trabalho. Depois eu mudei para a Zona Norte, Ramos. Também demorava entre 3 e 4 horas de Ramos para o centro do Rio, onde eu trabalhava. Então, abandonei o Rio de Janeiro e vim para um município melhor, mais tranquilo, aqui no interior do estado do Espírito Santo. É bem mais tranquilo o modo de viver. E a gente tem também mais qualidade de vida.
Grupo de senadores ensaia reação contra medidas do STF. Será? Você acredita nisso? Senadores vão reagir ao STF? Meu Deus. Líderes do Senado preparam uma resposta a julgamentos que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal, STF, sob a justificativa de invasão das prerrogativas do Poder Legislativo. O movimento ganhou força após o presidente da Casa apresentar uma proposta de emenda à Constituição para criminalizar qualquer porte ou posse de drogas no momento em que o STF discute a descriminalização do porte de entorpecentes. Parlamentares também discutem a possibilidade de apresentar projetos sobre o aborto, uma vez que a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, liberou para julgamento uma ação de 2017 que pode descriminalizar o aborto em gestantes com até 12 semanas de gravidez, ou seja, 3 meses. É uma ação de um partido de esquerda, o PSOL. Primavera começa neste sábado. Olha, nova estação do ano brasileira. A estação do ano da Primavera Brasileira 2023 começa neste sábado, 23 de setembro de 2023, às 3 horas e 50 minutos, segundo informações do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Na nova estação, há a possibilidade do fenômeno El Niño atuar fortemente no regime de chuvas e temperaturas. O aumento da média de chuvas e de temperaturas é previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Agora, no Norte e Nordeste, o calor também será mais intenso do que em 2022 e a seca mais frequente. O novo período se caracteriza pelo aumento das temperaturas e mais chuvas em relação ao inverno nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e menos chuvas no Norte e Nordeste do Brasil. O florescimento das plantas é outra característica marcante da estação. O El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na altura do Equador que altera o clima, principalmente na América do Sul. Jurista famoso diz que não há golpe sem armas e nem tiros. É o doutor Ives Gandra quem fala isso. É importante a gente ouvir pessoas mais experientes. O jurista e professor universitário Ives Gandra Martins, de 88 anos de idade, disse que o voto do ministro Cássio Nunes Marques foi o mais lúcido e imparcial dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal na questão envolvendo a invasão das sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. 3 invasores foram condenados pelo Supremo, recebendo penas de até 17 anos de prisão, sob a acusação, entre outras, de tentativa de golpe de Estado, divergindo de Cássio. Martins afirmou nunca ter visto golpe sem tanques, sem armas, sem fuzis e sem tiros. Ives Gandra Martins diz também que teria que ser averiguada a possível omissão das autoridades petistas e comunistas que estão aí e por que vídeos foram apagados. Vídeos solicitados pelo Congresso. No seu entendimento, a condenação dos réus deveria sim acontecer, mas por baderna, pois eram pessoas que queriam protestar como cidadãos e se excederam, agindo como baderneiros. Ele defende ainda a harmonia e separação dos poderes, o que não estaria acontecendo atualmente. Agora uma notícia importante aqui de Colatina, 80 anos de uma empresa, gente. Olha que coisa que não é fácil de encontrar, né, num Brasil com tantas falências acontecendo.
Você já observou quantas firmas estão falindo no Brasil em 2023? Pois é, na contramão dessa história, uma empresa de Colatina faz 80 anos. Na missa oficiada em Colatina às 19 horas do dia 18 de setembro, nas intenções, foi lembrada uma data empresarial importante para a Princesa do Norte do Espírito Santo. Na celebração eucarística, foram feitas orações pelos 80 anos de fundação da Gráfica Comercial, com a presença da filha do fundador Brunório Serafini, senhora Régia, e seu esposo Emanuel do Espírito Santo Barcelos, além de outros familiares. Parabéns à Gráfica Comercial, à Régia, ao meu amigo advogado, doutor Emanuel, suas filhas e toda a família, aos empregados da empresa, aos clientes, aos fornecedores. Parabéns, 80 anos é uma data que tem que ser comemorada. Parabéns, Gráfica Comercial. E também a Comercial Papelaria, que é da mesma empresa, da mesma família, né? Comercial Papelaria e Livraria. Meu abraço, minha saudação especial, você que acessa meus endereços na internet, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Notas policiais, polícia localiza homem dado como desaparecido no Espírito Santo. O caso se deu em Marataízes, no sul capixaba. Durante as diligências foi constatado que ele estava trabalhando e não queria ser localizado pela família. Por isso sumiu, né? Operação das polícias civil e militar combate o tráfico de drogas em Montanha, no norte do Espírito Santo. 3 suspeitos foram presos e um adolescente foi apreendido. Suspeito de estuprar filhas durante 7 anos é detido em Linhares, no norte espírito-santense. No total, 57 suspeitos de estupro já foram presos neste ano, na região de Linhares. Mais notícia policial, hein? Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido em Jerônimo Monteiro, no sul espírito-santense. Uma arma, munições e celulares relacionados ao crime foram apreendidos. Olha aí, são notícias importantes da polícia, hein? Gente. Suspeito de matar a aposentada em Guarapari é detido em Vila Velha. Foi constatado que a causa da morte foi asfixia e não envenenamento, ao contrário do que foi divulgado na imprensa. Polícia indicia homem acusado de cometer série de crimes em Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. Ao todo, o homem foi indiciado por 16 crimes. Minha nossa! Polícia Civil realizará primeiro leilão de viaturas da corporação no Espírito Santo. São 61 veículos diversos que, após realização de inventário, foram classificados como veículos que não atendem mais às demandas operacionais. A assessoria de comunicação da Polícia Civil tem o seguinte telefone: 0 operadora 27 31 37 90 24. Então você pode entrar em contato para saber mais. Polícia Militar detém criminosos e faz apreensões em Nova Venécia. Olha que notícia boa, houve a recuperação de mais de 10 mil reais furtados de uma loja. Então a Polícia Militar do Espírito Santo deteve 3 criminosos em ação que resultou na apreensão de arma de fogo e recuperação de produtos de roubo em Nova Venécia, no norte do Espírito Santo. Os indivíduos foram abordados e identificados, sendo 2 homens de 24 e 22 anos e uma mulher de 40 anos. Olha aí, mulher também no crime. No veículo foi localizado um revólver calibre 38 com 6 munições. Foram recuperados objetos roubados numa loja.
R$ 10.360 em espécie foram recuperados. Também recuperados 10 celulares, 4 copos térmicos e um smartwatch. O veículo dos suspeitos possuía placa adulterada, com restrição de roubo, ocorrido em agosto na cidade de São Mateus, no litoral norte espírito santense. Parabéns às polícias civil e militar pelo seu trabalho profícuo. Minha saudação a você que acessa meus endereços na internet. O principal é @PauloRobertoMaciel7919. Você pode ir também ao Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 Notícias da Igreja. Encontro de gestantes e viúvos em Colatina, hein? Atenção, você que é viúvo, viúva, você que é gestante, o pai da criança, atenção, vamos participar. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia Central de Colatina, torna público a realização do Encontro de Gestantes e Encontro de Viúvos no domingo 24 de setembro de 2023, para os quais os interessados devem fazer a inscrição na secretaria. Telefone 0 operadora 27 2102 5010. Podem participar inclusive os pais, assim como mães solteiras. Também já está em curso a campanha de fim de ano com vários prêmios, entre eles um automóvel Brasília, cor amarela dos anos 1979 e 80, para o qual foi dado o nome bíblico de Esther, a rainha, né, do Antigo Testamento. Bonito nome para a Brasília. O veículo frequentemente fica em exibição na rua em frente à catedral para a observação dos colatinenses que adquirem carnês ou bilhetes da ação entre amigos. Outra notícia da igreja: católicos preocupados com possível liberação do aborto no Brasil pelo STF. Muitos padres e bispos da Igreja Católica Brasileira têm criticado em suas homilias a possibilidade de liberação do aborto por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF. Os cristãos são a favor da vida desde a formação do embrião. A Corte de Justiça dá sinais de que apoiará a ação do PSOL, um partido político de esquerda, para quem não sabe, sobre descriminalização do aborto até 12 semanas, ou seja, 3 meses. Muitos políticos alegam que a questão é da alçada do poder legislativo e não do judiciário, assim como outros temas, como o que envolve o uso de entorpecentes, que continua lá no Supremo, né? A legislação que ainda encontra-se em vigor a respeito do aborto permite esse procedimento somente em caso de estupro, risco à vida da gestante ou fetos com anencefalia, malformação que inclui ausência de estruturas cerebrais. Curiosidade católica. Atenção, você que é católico apostólico romano, em 1978, a Igreja Católica teve 3 papas. Naquele ano morreu o Papa Paulo VI. Foi eleito, então, João Paulo I, que morreu com 33 dias de pontificado. Com o falecimento inesperado de João Paulo I, os cardeais se reuniram e elegeram João Paulo II, que teve longo período à frente da Igreja. Agora um assunto sobre o protetor espiritual do Brasil. Anjo protetor do Brasil. A Igreja tem a tradição de que o anjo protetor do Brasil é São Rafael, um arcanjo, ou seja, um anjo superior. São Rafael, interceda junto ao Deus pelo Brasil, interceda junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pelo nosso
querido Brasil, a nossa nação, que precisa muito da proteção espiritual. Um abraço para você que acessa meus endereços telemáticos. Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 /. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Encontro de Marketing Católico, dia 19 até 22, hein? O Instituto Brasileiro de Marketing Católico, IBMC, promoverá de 19 a 22 de setembro de 2023 o 27º Encontro de Marketing Católico do Brasil. O evento está programado para ter lugar no município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. O IBMC, segundo os seus estatutos, tem por finalidade prestar assessoria especializada à Igreja Católica nas dioceses, paróquias, instituições religiosas e sociais, assim como a movimentos eclesiais, pastorais, organismos, associações e outros, e também promover encontros de marketing em níveis regional, nacional e internacional. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Notícias, informações de atualidades. São notas que podem ser absorvidas a qualquer tempo. Por exemplo, esta aqui, História da Igreja, as catacumbas de mártires cristãos. Por 313 anos, a Igreja Católica sofreu perseguições na Europa, até a chegada do imperador Constantino, cuja mãe era cristã. Ele baixou um decreto concedendo a liberdade de culto também aos cristãos, que não tinham esse direito até aquele momento. Já o imperador Teodósio foi o sucessor de Constantino e era natural de Milão, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, Teodósio. Antes desses dois governantes, foram mais de 300 anos de sangue derramado pelos mártires, ou seja, aqueles que não deixaram de professar a fé em Jesus Cristo. Em Roma, um dos destaques da cristandade são as catacumbas, os cemitérios subterrâneos, como o do Papa São Calixto. Esses cemitérios possuem 4 andares embaixo da terra, 60 metros de profundidade e 18 quilômetros de comprimento. Há, inclusive, uma capela nas catacumbas reservada ao Brasil, onde estão restos mortais de 16 papas mártires. As informações são do padre Guido Motinelli. Ele falou a um programa da Rede Século XXI, programa de televisão chamado Metanoia. Vez por outra, ele está também no programa Eclésia. Agora, outra informação importantíssima: 19 razões para invalidar o matrimônio na Igreja Católica Apostólica Romana. O Código do Direito Canônico da Igreja possui 19 razões pelas quais o Tribunal Eclesiástico pode declarar que o casamento foi falso, que não valeu. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino escreveu o livro Quando é que a Igreja declara que um casamento é nulo? Leia esse livro se você tiver interesse. O principal motivo é a falta de consentimento, ou seja, tem relação com o sim, que os noivos dizem 3 vezes quando estão se casando na igreja. Vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? É o primeiro sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade? É o outro sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Mais um sim. Até o fato de um cônjuge estéril esconder isso do outro no matrimônio pode tornar o enlace matrimonial nulo para a igreja. Agora vamos orar. A oração é sempre muito importante, principalmente num mundo tão secularizado,
como que estamos vivendo. Abra seu coração para Deus entrar. Oração. Meu Deus, a verdade está dentro de mim. Ela não está calada, mas falando. Vós sois a verdade. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós sois o Deus que fala sempre, mas eu sou surdo, pois o mundo faz barulho para minha carne. E aí eu não posso vos ouvir, Senhor. Ajudai-me então a calar o ruído de palavras, de tanta coisa que ressoa dentro de mim. Senhor, falai que o vosso servo escuta. Senhor, eu sou servo. Isso significa que para escutar eu tenho que abrir o meu coração. Senhor, eu sou servo. Eu preciso ser escravo, eu preciso estar à disposição do meu Senhor e meu Deus. Mas, meu Deus, eu não me acho escravo. Eu não me ponho diante do Senhor como escravo, mas como uma pessoa ativa, melhor que as outras, olhando-as de cima para baixo, como se eu fosse alguma coisa. No entanto, eu nada sou diante de vós, Senhor. Eu sou o pó, e até menos que o pó por causa dos pecados que cometi. Eu, Senhor, fui escravo do pecado durante tanto tempo na minha vida e ainda hoje pago na própria carne o preço das loucuras do meu passado. Eu quero vos pedir, Jesus, para não ser mais escravo de um patrão cruel, de um faraó. Não quero ser escravo de Satanás. Quero sim ser vosso escravo, Senhor Jesus. Eu volto para a vossa casa, Senhor, como filho pródigo, que diz que volta para a casa do Pai, onde os escravos são mais bem tratados. Por isso, eu me coloco diante de vós e vos adoro, Jesus. Eu me prostro aos vossos pés, Senhor, em profunda adoração, como escravo, pois não sou nada diante de vós. Vós falais, Senhor, até mesmo quando não pronunciais palavras. Um olhar, o gesto da mão. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós quereis me falar, mas tenho dificuldades de vos ouvir, porque não quero me doar, não quero ser escravo de Deus, escravo de vós, não quero ser vosso servo, mas vosso servo eu sou. Dai-me inteligência para que conheça vossos ensinamentos. Senhor, não sou somente escravo dos pecados, eu sou tolo, de uma inteligência obtusa. Como vou conhecer os vossos ensinamentos se não sou suficientemente humilde para aprender que eu tenho que reconhecer minha situação de servo? Como posso ser humilde se eu quero ensinar a todo mundo sempre? Senhor, aprenderá muito mais aquele que souber aprender de todos, que for humilde o suficiente para de todos aprender. Eu preciso, Senhor, da humildade, pois a soberba torna minha mente tola. A soberba torna minha mente tola. Que as vossas palavras penetrem em meu coração como orvalho, a cada dia umedecendo a terra do meu árido coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bonita oração que eu captei no canal do YouTube Padre Paulo Ricardo. Agora um aviso de Deus, um sonho de tempestade sobre o Rio Doce. Eu tenho diversos sonhos e às vezes tenho sonhos mais
informativos sobre a vida de Deus. Sonhei que estava sobre a ponte Florentino Avidas, em Colatina, no Espírito Santo, e caía uma tempestade. Havia outras pessoas comigo na passarela da ponte. De repente eu vi se formando a pouca distância, no alto dos morros da zona central, um tufão. Vi o redemoinho nitidamente se destacando no alto. Não era muito grande, mas assustador, como é todo temporal. Eu me mantinha firme e calmo. O vendaval foi vindo em nossa direção e eu avisei para os outros: cuidado, protejam-se, o tufão está chegando. Então o tufão passou sobre nós. Tudo ficou embaçado, sem visão clara das coisas, mas graças a Deus não resultou em estragos. Poucos metros à minha frente, os amigos conseguiram passar ilesos pelo fenômeno, sendo eles 2 crianças e alguns adultos, até que eu acordei. Eu também passei sem qualquer problema pela ventania e chuvarada. O engraçado é que não foi um pesadelo, mas tinha tudo para ser. Não foi um pesadelo porque Deus estava comigo. E agora vamos a uma outra informação importantíssima sobre narcóticos. Expansão do mercado de drogas preocupa. Estimativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, UNODC, registram um aumento no número de pessoas que usam drogas injetáveis. O relatório de 2023 aponta ainda que drogas sintéticas estão mudando os mercados de tóxicos, de entorpecentes, e o tráfico acelera a degradação ambiental e o crime na bacia amazônica. A oferta atinge níveis sem precedentes e as redes de tráfico de drogas, cada vez mais ágeis, estão desafiando os serviços de saúde e as respostas de aplicação da lei. Dados de 2021 fornecem estimativa global de pessoas que injetaram drogas em 13 milhões e 200 mil pessoas, 18% superior ao ano anterior. No mundo, mais de 296 milhões de pessoas usaram drogas naquele ano, um aumento de 23% em relação à década anterior. As informações são do endereço telemático brasil.un.org. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque Deus é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo, Maranatá, ou Maranata, que significa vinde Senhor Jesus, será o juízo final. Quem estiver reconciliado com Deus irá para a vida eterna. Quem não estiver, irá para a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.